Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar a nossa aula hoje, nossa videoaula, então, discutindo um pouco sobre, dando continuidade nas discussões sobre mídia e educação, né? O texto da professora Belloni, e nós vamos trabalhar com a passagem do século, né? A internet e as novíssimas TIC. Esse texto eu volto a frisar que ele é um texto escrito em 2009, então algumas mudanças nós tivemos a partir de 2009, ok? Então, a autora vai pontuar que ao final do século XX observa-se uma verdadeira revolução tecnológica decorrente do avanço técnico nos campos das telecomunicações e da informática, né? Essa revolução, ela é muito visível, né? De um modo geral, né? A começar pela disponibilização e as facilidades dos telefones celulares, a começar pela as transmissões e o uso da tecnologia e da internet no comércio, nas indústrias, né? Então, essa revolução tecnológica, ela é assinalada bem no finalzinho do século XX, né? O conjunto das chamadas indústrias culturais, rádio, cinema, televisão, impressos, vive uma mutação tecnológica sem precedentes, com a digitalização que, embora longe de ter esgotado seus efeitos, já delineia uma nova paisagem comunicacional e informacional, né? Ela é muito óbvia, ela é muito clara. O rádio, o cinema, a televisão, eles têm, ao final do século XX, uma inserção muito grande, né? O acesso a tais telecomunicações, ele é muito visível, né? Em todo o aspecto da sociedade, né? Em todas as esferas da nossa sociedade, né? Ela vai atingir desde a pessoa que tem um poder aquisitivo mais baixo até uma pessoa que tem um padrão, né, social e aquisitivo de melhores condições. Do ponto de vista dos usuários, tal mutação leva um nome, né? A internet, e se realiza em uma máquina, ao mesmo tempo incrivelmente complexa e ao alcance de todos nós, o computador, a qual se acrescenta toda uma gama nova de pequenos dispositivos técnicos relacionados com as telecomunicações, os telefones celulares multifuncionais, os iPods, os MP3, MP4, jogos eletrônicos cada vez mais performáticos, né? E o uso de telefone celular, atualmente, ele acaba que fazendo, tendo as mesmas funções, né, de um computador. Hoje nós temos acesso aos tablets, né? Praticamente um tablet você consegue fazer ligação, ou dependendo do tamanho do seu celular, você consegue perfeitamente digitar textos, né? Com a difusão crescente em ritmo exponencial, mesmo em países pobres como o Brasil, das TIC e da internet, simples usuários sem formação específica podem ter acesso às mídias sofisticadas, que permitem interatividade e acesso à informação e entretenimento, quase sem limites. Isso é muito mais gritante agora, né? Esse boom e até esse ritmo crescente, ele é muito visível, né, com a utilização, por exemplo, das redes sociais. Aqui o autor não menciona muito as questões relacionadas à rede, porque naquela época ainda estava muito incipiente, né, em 1999. Mas as redes sociais agora, ela já tem uma outra conotação, né? Hoje todo mundo praticamente tem acesso às redes sociais. Todo mundo é uma. Eu não teria informações precisas, mas todo mundo tem acesso ao WhatsApp, né? Que não deixa de ser uma rede. Né, a partir do momento que a gente estabelece um grupo de conexão, ele não deixa de compartilhar filmes, de passar informação. Enfim, é uma mídia, né? Então, as mídias se tornam mais individualizadas, impregnantes e invasivas. Da aldeia global, passamos à sociedade da informação ou do conhecimento, e, sobretudo, à sociedade em rede, com suas utopias e aporias.
a inteligência coletiva, a autonomia, a democratização da cultura, a realidade virtual. Então, aqui que eu acabei de dizer para vocês, né? Nós passamos a estar impregnados, né, por essa aldeia global. Hoje mesmo eu tive uma live de uma reunião online pela Secretaria de Educação, e essa não foi a primeira reunião que eu participei e que eu pontuei que eu não consigo mais ouvir o barulho do sinal de WhatsApp. Os grupos eu acabei silenciando todos, porque estava me consumindo, estava me dando paura, sabe? Eu ouvia aquele barulho, já ficava ansiosa, né? Pensando, né, o que poderia encontrar ali pela frente. Então, essa forma midiática dos grupos de WhatsApp, ela é bem invasiva, né? Hoje, por exemplo, nós professores, né, nós temos que tomar muito cuidado, né, e até as próprias famílias, porque elas estão sendo invadidas por esses meios tecnológicos, né, esses que compõem essas mídias, né, e até que ponto isso ele não prejudica a nossa vida, né? Nosso dia a dia. Agora, muito mais por questões da própria pandemia, né? Então, nós temos que delimitar o uso, né? Para que ele não se torne abusivo, né? Para que a gente não fique doente, enfim. As TIC e a comunicação, de que elas são os veículos, estão no centro dessas mutações técnicas, né? E colocam novas questões sociais, econômicas, políticas e educacionais, cuja compreensão é fundamental para a cidadania. O papel da mídia educação torna-se ainda mais crucial e sua realização mais complexa, face às ilusões libertárias e igualitárias das promessas da rede. O que eu acabei de colocar, essas questões sociais, essas questões econômicas, políticas e educacionais. As tecnologias de informação e comunicação, né, elas trazem esse viés, né, para que a gente possa estar discutindo, para que a gente possa estar problematizando, né? E elas também, para além para além dessas descontribuições, né, para além dos desfavores que a mídia traz, ela tem também uma necessidade, né? Hoje o que seríamos de nós, quais seriam as nossas formas de organizar se nós não tivéssemos o acesso a tais mídias, né? Embora nem todos tenham acesso, mas a grande maioria tem, e a grande maioria, ela cria esse viés de ter para poder participar, né? Por isso que entra essa questão da cidadania, que é muito importante. As novas TICs representam, evidentemente, novos desafios para a mídia educação, que deve aprender a lidar com essa cultura midiática, que é muito mais interativa e participativa, principalmente entre os jovens, e as fronteiras indefinidas entre a elite produtora de mensagens e a massa de consumidores, os novos modos de fazer política e novas possibilidades democráticas. Então, assim, as TICs, elas estão aí, as redes sociais também, né? E nós, cidadãos e cidadãs, nós temos que fazer essa discussão, né? Problematizar e refletir um pouco sobre essa questão midiática. Ela não é tão simples assim. Nós precisamos criar políticas, né? Políticas públicas que vêm ao encontro e que normatizem essas tecnologias de informação e comunicação, ok? Então, para isso, né, esse autor vai trazendo essa abordagem e ele vai falar um pouco sobre as conferências, né? Uma conferência que aconteceu em 1999, uma conferência que foi realizada pela Unesco, e ela vai tratar sobre educação para as mídias para a era digital, né? E é interessante pontuar também que foi pela primeira vez, né, que foram ressaltados nessa conferência, foram ressaltados a importância, né, das crianças e adolescentes como parceiros efetivos. Eu achei muito bacana essa discussão que traz, né, e que coloca a par, né, e passa a ser ouvido os jovens e as crianças, né,
buscando então pôr em prática o espírito da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, essas discussões, elas são importantes, temos que validar, né, e proclamar, né, e a participação das crianças e do adolescente, sempre, né, até porque eles fazem parte dessas nossas discussões da cidadania, da emancipação, né, do olhar de um olhar que busque a importância deles também, né, nessa participação. Um outro avanço significativo é o fato de que as mutações tecnológicas são incorporadas como elementos essenciais a considerar e não apenas como meras questões de suporte técnicos. Ou seja, essas mudanças tecnológicas, elas precisam ser evidenciadas, valorizadas, refletidas, problematizadas, né? E não só as questões que são de formas técnicas, né? E aqui a reflexão e a pesquisa sobre essas características técnicas, né, elas têm repercussões sociais e culturais, cognitivas, linguísticas e estéticas, e aparecem como um objetivo central a ser desenvolvido. Ou seja, nós precisamos conhecer, a partir dessas novas pesquisas e de reflexões, essas repercussões, né, de que forma que essas mídias, elas têm uma repercussão, por exemplo, numa perspectiva sociocultural, né? Eu lembro que algum tempo atrás, quando eu ia até o shopping, né, eu olhava e observava as pessoas nos espaços sociais, né, de que forma que as pessoas elas se apropriavam de uma mídia, de uma tecnologia, do celular, né, e ficavam ali conversando num grupo, né, virtual, e deixavam ali os outros componentes daquele grupo que estavam presencialmente. Eu teci uma forte crítica em relação a essa discussão, né? Às vezes eu deixava de estar com os meus colegas, né, estava observando ali, os colegas deixavam de estar entre eles ali no presencial para ficarem mexendo nas redes sociais. E o que envolve tanto essa discussão de o que me chama tanta atenção, por exemplo, nas redes sociais, que eu não poderia, por exemplo, estar compartilhando de forma presencial com os meus colegas, né? Então, tem essa repercussão, né, sociocultural. Então, nessa conferência também foi reafirmada a convicção de que a mídia e a educação e a participação das crianças são caminhos necessários e simultâneos para a realização efetiva dessa convenção, né? E trazer a participação das crianças e dos adolescentes, eles vão estar dando e validando alguns direitos que estão relacionados à liberdade de expressão, à informação e à participação em decisões sobre assuntos que eles dizem respeito, né? E esses direitos, eles estão lá garantidos no direito da criança e do adolescente. Então, nós precisamos fazer com que as crianças participem e que elas possam contribuir, né? E apareceram também diferenças de conceitos, né, nessa convenção, desses conceitos de mídia e educação e diversidade de experiências, as necessidades e finalidades segundo os países e regiões do planeta. Ou seja, alguns países destacavam alguma coisa, alguns países destacavam, por exemplo, os países ricos, eles destacavam os objetivos de formação de indivíduos críticos, independentes e participativos, né? A forma de olhar desses países destacou tais objetivos. Esses foram os objetivos, a formação de indivíduos críticos. Enquanto que nos países pobres reafirmam a importância da mídia educação para a formação da cidadania em toda a comunidade, para a democratização e a justiça social. Ou seja, existe a necessidade de se destacar essa mídia e educação para a formação da cidadania, né? Para a inclusão social, né? Para que as pessoas possam ter acesso a essa mídia e educação. Para esses participantes do Sul, mídia e educação é mais ampla, incluindo não apenas as crianças na escola,
mas adultos na sociedade como um todo, né? Ou seja, jovens, os mais velhos, os mais idosos, né? Apesar dessas clivagens regionais, podemos encontrar nos documentos relativos à conferência algumas tendências comuns. Então, quais foram essas tendências comuns que essa autora identificou? Que a mídia educação ela deve emanar dos interesses dos estudantes, ou seja, o que os estudantes pensam sobre a mídia educação, né? Quais são os interesses que eles apresentam? Ela tem que ter um significativo, ela significa um pensamento crítico e deve levar à construção de competências de análise crítica. De que forma que nós podemos promover essa análise crítica? De que forma que a mídia educação ela tem essa garantia? De que forma que eu, professor, garanto essa discussão de uma mídia educação dentro da sala de aula com essa análise crítica? Em que momento que eu estou garantindo essas discussões? A produção de mensagens pelos estudantes é um elemento essencial para a construção do pensamento crítico e da expressão, né? De que forma, então, que eu garanto que essas mensagens de estudantes cheguem, né, para mim, enquanto um formador, né, que estou diante, mediando o processo de conhecimento, de ensino e aprendizagem, de que forma que eu consigo identificar esse pensamento crítico e de expressão, né? A mídia educação é necessária a participação e a democracia, ou seja, é fundamental para a cidadania. Quando eu tiro o celular dos estudantes, em que medida que eu já tentei ouvir crianças e adolescentes, né? Em que medida que eu ouvi a fala deles, a voz deles, tentando identificar formas, né, de aprendizagens. Por exemplo, na própria sala de aula, quando foi que eu dei essa abertura para que eu pudesse ouvir os meus estudantes, os estudantes que têm, tanto no ensino fundamental, na educação infantil eu penso que não. Não que eles não possam ser ouvidos, mas essa discussão ela é muito mais, como é que fala? Tem um peso muito maior na educação básica, né? Então, de que forma que eu ouço o aluno, as considerações que ele traz a favor ou contra o uso, por exemplo, do celular em sala de aula. Então, a mídia educação ela deve considerar que a globalização, a desregulação e a privatização das mídias levaram à necessidade de novos paradigmas da educação. E quais são esses novos paradigmas? Em que medida eu consigo identificar esses paradigmas, né? E tentar mudar a minha prática pedagógica, a minha forma de olhar para essa mídia educação, né? Na maioria das vezes, nós estamos muito resistentes em relação a esses novos paradigmas. Nós não conversamos sobre isso, né? Nós não ouvimos sobre isso. E essa mídia educação, ela deve incluir todas as mídias, não mais focalizar apenas ou principalmente as mídias impressas, mas deve incluir múltiplas alfabetizações. Ou seja, quando eu falo de mídia, eu não posso falar somente de uma mídia impressa. Eu devo incluir todas as mídias, né? E hoje, essa discussão da mídia, ela fica muito mais, né, nos dias atuais, muito mais voltadas para o uso, por exemplo, do celular, né? Mas quais seriam as outras mídias? Qual é o peso das outras mídias na minha prática pedagógica? Qual seria o peso dessas outras mídias no próprio desenvolvimento do processo de conhecimento das crianças, dos jovens e das crianças, né? Então, essas são perguntas e problematizações que é muito mais importante nós pensarmos sobre isso e termos uma atitude política, né, social, né, e encaminhar algumas reflexões dentro do meu próprio processo de formação do que a resposta em si. É muito mais a problematização, muito mais importante essa problematização do que a própria resposta, né? Porque eu não vou buscar uma resposta sozinha, eu vou buscar uma resposta junto aos outros, junto aos meus pares, junto às crianças e adolescentes. Os relatos apontam também os obstáculos mais importantes ao pleno desenvolvimento da mídia educação e sua integração aos sistemas educacionais formais. Quais são, então, esses obstáculos? O que nós estamos identificando enquanto obstáculo?
O que esse autor identificou? Hoje teríamos outros obstáculos em relação à mídia e educação, passado quase 10 anos dessa discussão, da escrita desse material, né? A falta de vontade política, eu poderia assinalar que sim, né? Que ela ainda continua, elas dificultam e impossibilitam a integração nos espaços escolares de programas e ações de mídia e educação. Com certeza, né? Essas questões políticas, elas são muito fortes, né? E é elas que validam os programas escolares, né, as ações, né, essa falta de vontade política, né, inviabiliza a utilização. A ausência de políticas públicas, né? Quais são as nossas políticas públicas? Nós conseguimos identificar, né? Porque as políticas públicas, elas estão muito associadas aos programas de governo, né? Os programas de governo, eles vêm e acontecem dentro de um mandato de um presidente, dentro de um mandato de um governador, de um prefeito, né? E quando termina esse mandato, acabam-se os programas, né? De que forma que essas políticas públicas, elas estão garantindo tais programas, né? Existe uma avaliação desses programas, né? De que forma, por exemplo, que o Plano Nacional de Educação vem garantindo o uso dessa mídia e educação, né? Quais são as garantias que o Plano Nacional de Educação garante aos professores, né, a quem possa interessar o uso dessa mídia e educação? Então, são perguntas que nós podemos problematizar, né, e podemos pesquisar também. As próprias mídias não demonstram nenhuma boa vontade com ações de mídia e educação, particularmente quando os objetivos são estimular o pensamento crítico sobre as mídias e a participação democrática. Ou seja, a própria mídia não tem interesse, né? Porque, no fundo, ela vai ter um viés também de criticidade, né? Ela vai ter uma análise crítica que não é tão boa, né? Que não é tão positiva assim. Então, não existe esse fomento da própria mídia, não existe essa vontade da própria mídia. Ok, pessoal? Seguimos. O fator principal da falta de empenho dos sistemas midiáticos em colaborar com ações de mídia e educação é óbvio. As mídias de massa baseadas na publicidade comercial precisam de audiências desavisadas, distraídas, embevecidas pelas aventuras dos heróis, das ficções, ou embaladas por informações fragmentadas, prontas a aceitar sem pensar os argumentos de mensagens publicitárias animadas, coloridas e envolventes. Ou seja, não tem interesse de fazer uma análise crítica, né? Não tem interesse de fazer um aprofundamento. O interesse maior é trazer essa publicidade comercial, né? A gente não precisa nós não precisamos de termos pessoas que pensam, né? Que têm um olhar e um posicionamento crítico, porque depois eu não vou conseguir vender o meu produto, né? Os sistemas de mídias necessitam de públicos não educados, acríticos, cujo tempo de cérebro suas mensagens preenche, né? Por isso que nós precisamos ter esse olhar e esse espírito crítico, esse olhar e essa forma de problematizar o uso dessa mídia. E aqui, uma análise atenta dos princípios e recomendações, resultado dos fóruns internacionais sobre mídia e educação, mencionados acima, revela que não houve avanço significativo em termos de ações e programas efetivamente integrados nas políticas públicas de educação e cultura, em que pesem as boas intenções dos atores desses eventos e os incontestáveis progressos conceituais, no sentido de melhor definir objetivos, princípios e conteúdos. Ou seja, esses fóruns, né, sobre mídia e educação, que são fóruns internacionais, eu não vi e não ouvi ainda no Brasil algum fórum nacional sobre mídia e educação. É até importante lançar mão dessa proposição aqui agora. É interessante pesquisar se existe já um fórum, né, de mídia e educação, né? E esses fóruns internacionais, eles revelaram que não houve avanço, né? Então, nós precisamos, por exemplo, considerar a escrita desse artigo, né? E pesquisar, por exemplo, quais ações e programas nas políticas públicas foram implementadas a partir de 2009
para a gente problematizar, fazer esse levantamento e trazer para a próxima aula, tá ok? Então, isso é uma tarefa, né? E eu solicito que vocês, para a nossa próxima aula, a gente possa trazer essa discussão e apontar, né? Mesmo que de forma rápida, trazer esses apontamentos, ok? Então, quais são as perspectivas para o futuro, né? As perspectivas até hoje, essa carta, né, Mídia e Educação, ela aponta: nenhum sistema educativo integrou oficialmente a mídia e educação como uma prioridade ou conseguiu difundir seu espírito e sua importância entre os educadores em geral. Ou seja, todos os programas que nós tivemos, né, não foram garantidos nas políticas públicas, e esses programas, né, eles não dão garantia de que essa mídia educação ela possa realmente funcionar, né? Embora existam iniciativas interessantes, em geral elas são paralelas, têm caráter facultativo, fora do tempo escolar dos programas obrigatórios e dependem de atores motivados, né? E aqui, quais são esses atores motivados? São os jornalistas e os militantes, né? Uma prática de educadores, né? Uma boa parte desses educadores, eles têm essa boa vontade, eles discutem, eles fazem essas discussões, e os jornalistas e militantes, né? Então, estamos diante de problemas mais complexos, que exigem novas posturas, novos conceitos e orientações, novos modos de ensinar, adequados aos novos modos de aprender, que crianças e jovens desenvolvem no contato com as TICs, né? Essa forma de olhar, esses conceitos, essas posturas, essas orientações, né, elas são necessárias em nós, professores, dentro das próprias universidades, nós, professores em formação, nós precisamos ter trazer nossa formação esse modo de ensinar, né? Pensar sobre esse conceito, sobre essas orientações. Pessoal, peço desculpa por conta do barulho das cachorras, mas é impossível. Vou só continuar porque já estamos encerrando. A apropriação das mídias como meios ou ferramentas de expressão e participação, acessíveis a qualquer cidadão, jovem e adulto. As definições mais atuais da mídia e educação, elas se referem à inclusão digital e às dimensões de objeto de estudo, né? E os avanços mais importantes em relação à conferência internacional, talvez seja a afirmação, aí aqui é interessante pontuar que a autora colocou, talvez, né, não é fato isso, não é garantia de que a afirmação da mídia educação como um direito fundamental da humanidade, que reafirma, legitima e estende aos adultos os direitos à liberdade de expressão, ao acesso à informação e à participação na vida cultural e nas decisões contidas na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ou seja, essa forma de legitimar e entender esse direito, né, à expressão e o acesso à informação, né? Para que este ideal seja possível e se torne realidade, é necessário que a mídia educação seja oficializada nos sistemas de ensino, uma mudança de escala imprescindível e que deve ser acompanhada de mudanças culturais, que evidentemente apenas a formação de professores não poderá assegurar. Ou seja, a mídia educação, ela precisa ser oficializada, né, nos sistemas de ensino, para que a gente possa tecer considerações mais severas e mais aprofundadas sobre a forma com que ela vai potencializar esse processo de ensino-aprendizagem, né? Nós precisamos que ela seja oficializada, né? Que não só tenhamos garantia nos programas de governo, e que sim que ela passe a ser uma política, né? Que ela se garanta como uma política pública. Ok, pessoal? Então, é o que eu tenho para hoje. Eu resolvi disponibilizar essa videoaula como forma de garantir que todas as pessoas tenham acesso, né?
porque algumas não estavam acessando, então eu quero fazer dessa forma. Em alguns momentos nós faremos as webconferências, né? Que é as atividades de forma online, aula online, e outras eu vou disponibilizar a videoaula, ok? Muito obrigada, vou deixar aberto no espaço de interação para que vocês possam colocar as dúvidas, enfim, eu vou estar à disposição também, pessoal. Muito obrigada.